Vamos voltar em João 5, mas agora é a segunda parte. João capítulo 5. Vamos começar no versículo 33. João 5, 33. Vós mandastes a João, ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Isso é muito lindo, meu irmãozinho. Você vem na igreja, vê sagrada da palavra do pastor, mas você não pode se apegar ao João, ao pastor. Tem que se apegar a Jesus. Veja o que ele falou aqui um pouquinho no versículo 35, que ele diz: ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Verdade, você se alegra com a palavra, mas o pastor está lhe dando a palavra, e o próprio o João, ele falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Cada vez mais é missão do pastor apresentar Cristo, e ele vai se retirando. Ele vai fazendo você cada vez mais dependente de Cristo. Essa é a missão do pregador, fazer você cada vez mais apegado a Cristo e não apegado ao homem, ao João. Porque quantas pessoas se perdem por causa disso? Eu sempre pergunto para a igreja: Judas expulsava demônios, pessoal? Expulsava. Já pensou a pessoa que o Judas orou por ela? Judas orava pelos enfermos? Orava. Imagine uma pessoa que foi curada com a oração do Judas. Depois ficou sabendo o que o Judas fez. Ah, não acredito. Irmão, maldito o homem que confia no homem. O homem pode trazer uma palavra, mas você tem que aprender a olhar para Jesus, que ele está dizendo aqui: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Verdade. Jesus é maior do que todos, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Todas as orações nossas são feitas em nome de Jesus. Então você não pode se apegar ao João, você tem que se apegar a Cristo, mas tem a palavra que eu quero dar. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não crês de vós. Se você não crê em Jesus, você não vai conhecer o Pai. Ele foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, amado, é para mim e para você, eu falei isso já para você hoje: examinai o quê? As Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra vida eterna aqui não é vida sem fim, não, é a vida de Deus, é a vida do tipo de Deus. Você quer ter uma vida, realmente, a vida de Deus é aqui na Escritura. Qualquer pregador, qualquer escritor, qualquer teólogo, por mais sábio, por mais inteligente que ele seja, ele não consegue transmitir Jesus para você com a palavra. Você quer conhecer Jesus? É aqui. Até tem o pessoal faz uma ilustração na internet, que o cidadão diz: Deus, fala comigo, Deus. E Deus diz para ele: vai ler a Bíblia. É verdade, você quer conhecer Jesus, está aqui. Então ele está dizendo: agora, atenção, e não quereis vir a mim para terdes vida, eu não recebo glória dos homens. Então, se você quer conhecer Jesus, quer exaltar o Senhor, adentre nas Escrituras. Quando você conhece, olha o que acontece. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus, sem mudar a Bíblia, dizia aos brasileiros, aos argentinos, aos russos, aos americanos, aos chineses, aos japoneses, aos árabes, aos judeus, entenda, que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós não temos que permanecer na palavra do pastor. Por isso que o pastor não pode pregar de si mesmo. Ele tem que pregar Cristo, tem que pregar as Escrituras, tem que pregar a palavra de Deus. Eu não posso trazer fogo estranho. Fogo estranho, trazer aqui, por mais que sejam homens sábios e tudo, eu tenho que pregar Cristo.
Aí ele diz 3 coisas aqui que vocês já ouviram comigo. Se vós permanecesse na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 3 coisas que ele falou. Os discípulos, os judeus ouviram a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Só ouvir a palavra não basta. Você tem que crer na palavra. Mas crer na palavra só não basta. Você tem que permanecer na palavra. Então, 3 coisas. Ouvir, crer e permanecer. Vamos lá? Ouvir, crer e permanecer. Para quê? Para você ser discípulo. Se você é verdadeiramente discípulo de Jesus, você ouve, você crê e você permanece. Exemplo, a cura divina, que é tão claro para nós. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amanhã vem um diagnóstico. Você está com uma úlcera, um exemplo. O que eu faço? Vou diante de Deus, ou entro em oração direta, úlcera, eu te amaldiçoo, te repreendo, não te aceito. Por quê? Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Quer dizer, eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, mas eu permaneci nela, tem que permanecer. Por favor, toma o remédio que o médico mandou, faz o tratamento que for, mas permaneça na palavra. Aí ele diz, falei a cura, mas pode ser a santidade. Vem à mão um pensamento que ninguém está vendo, e você lembra, mesmo que você esteja gostando, a fé chama as coisas que não são como se já fosse. Jesus, eu sou morto para o pecado, e esse pensamento está amaldiçoado, porque a tua palavra diz que o Senhor me fez morto para o pecado. Você está permanecendo. A pessoa te ofende. Não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Olha o lindo, pessoal, 32, que todo mundo gosta. Até muita gente está citando por aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não é falar vagamente assim não, pessoal. Desculpe sem querer debochar de ninguém. Não é falar por falar, não. Para você conhecer a verdade, você tem que ter 3 condições. Você tem que ouvir, crer e permanecer na palavra. Você tem que ser verdadeiramente discípulo. Então você tem que ouvir, crer e permanecer na... Você ouve a palavra, você crê nela e permanece nela. Aí você é um discípulo senão você não conhece. E conhecereis a verdade. Eu dou um exemplo assim, eu falo de um primo meu, que é muito bom disso, bom daquilo, e um dia você ouve falar dele. Aí você diz, eu já ouvi falar do pastor, mas você conhece? Ah, não conheço. Tem muita gente ouvindo falar de Jesus, mas não conhece. Você vai conhecer Jesus, porque ele mesmo disse, João 14,6. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Basta para nós agora. Então, conhecereis a verdade, conhecereis Jesus. Você vai conhecer Jesus, que cura, que liberta, que te dá força, que muda, que transforma, que faz maravilhas. Como é que eu vou conhecer? Ouvindo, crendo e permanecendo na palavra. Eles ouviram João, se alegraram. Mas o João só preparava o caminho. Ele não era o caminho é Jesus. Ele está dizendo aqui, eu sou o caminho, a verdade. Ele preparou, somos nós. Mas nós oferecemos o caminho que é Jesus, a palavra de Deus. Lembra que eu falei no início? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então é isso. O pastor, ele traz você a palavra de Deus, faz você olhar para a palavra de uma tal maneira que até o próprio pregador, se ele for errado, você pela palavra vai orar por ele. Ele não está dentro da palavra naquele ponto ali. Você vai orar. Você sabe, ele não é o seu Deus, nunca será, não pode, de maneira alguma. Então o João veio e eles começaram, Jesus, vocês ouviram o João, ele iluminou vocês, por um pouco tempo vocês se alegraram, mas está aqui alguém que é maior que João, não é que ele próprio se exaltar não, fazendo os homens olhar para o Pai, porque ele levava as pessoas ao Pai. Então ele está dizendo aqui, voltando a João 8:31, então Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, eles ouviram a palavra, crerão, mas não basta, tinham que permanecer. Então eles seriam verdadeiramente discípulos e conheceriam a verdade, e a verdade dava liberdade completa para eles. Glória a Deus. Fica com essa palavra, não esqueça, ouvir, crer e permanecer. Você vai conhecer Jesus, você vai ver Jesus que cura. Tem gente que não conhece Jesus que cura. É verdade? Enéas era um homem de Deus, mas estava doente. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Quer dizer, o Pedro que permaneceu e levou. Você vai poder levar Jesus como ele é para as pessoas. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Glória a Deus.